Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura especial das 100 mais inovadoras em TI de 2024. Eu sou Rafael Homer, sou editor assistente do IT Fórum e nesse vídeo eu recebo dois convidados especiais, o Rangel Graçadiel, que é CTO da Topaz, e o Rodrigo Silveira, que é CDAIO da Gerdau. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Joia. Nessa primeira rodada, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os cases de vocês que foram reconhecidos aqui nas 100 mais inovadoras. Eu sei que ambos se tratam de tema de AI, por isso que eu trouxe vocês dois para conversar sobre esse tema, mas vamos começar pelo case, né? Conta pra gente um pouco como é que foi a implementação de vocês envolvendo inteligência artificial. Rodrigo, vamos começar com você? Vamos lá. A gente estava conversando, né? Então, 2023, quando surgiu o ChatGPT, o boom da AI, GenAI, a gente não sabia muito o que era, mas sabia que teria muito impacto. Então, a gente dedicou uma célula e chamou de AI Innovation Center, e o objetivo dessa célula era capacitação, letramento da organização, exploração de cases, ter uma governança de AI, né? E avaliar como é que a gente poderia impactar o negócio com esses novos cases. Foram mapeados mais ou menos 50 cases de várias áreas da empresa. A gente rodou 25 experimentações e no final teve o sucesso de 5 cases em produção, né? A gente fez letramento e alterou programas internos da Gerdau, como o GData, que é um programa de formação de ciência de dados, tendo GenAI agora, assim como onboarding de novos colaboradores e programas existentes na formação de novos gerentes, novos especialistas. Bacana. O letramento é uma questão crítica nesse mundo de inteligência artificial, né, Rangel? E vocês também fizeram um trabalho similar na Topaz, né? Conta Exatamente. Acho que começamos na mesma época, segundo semestre de 2023, e a Topaz, que é uma empresa de serviços financeiros, né? Hoje temos mais de 60 produtos financeiros em 25 países, com 1.600 colaboradores diretos. Então, uma preocupação que nós tínhamos à época com o boom da IA generativa, como que nós poderíamos trazer o uso da IA para dentro da Topaz para que conseguíssemos ganhar em eficiência, em qualidade, gerar produtos mais inovadores, né? Então, desde 2023, nós juntamos toda a liderança, desde o CEO, C-level, os diretores, até a parte de gerentes e alguns também líderes que hoje são embaixadores de IA dentro da empresa, para poder trabalhar dentro de um programa. A gente chama uma jornada de IA. Por quê? A gente acredita muito na parte de formação como sendo um pilar, um processo importantíssimo, e também a parte de governança, porque em governança você tem que tratar da estratégia, tratar da parte de segurança, tratar da parte até mesmo ética, né, de como vai aplicar a IA hoje dentro do dia a dia. E como que poderíamos trazer isso para os nossos colaboradores, né? E que criamos 4 pilares, né, atacando em 4 diferentes frentes. Uma é como usar a IA generativa, a LLM, dentro dos nossos produtos, aquilo que a gente oferta para os clientes. Um outro pilar é dentro da esteira de desenvolvimento, como a gente pode trazer os prompts para poder buscar a melhor qualidade, a melhor segurança. Um terceiro pilar voltado para as áreas de back-office, né? Marketing, capital humano, a parte também de finanças, como que a gente pode automatizar, tirar as dores, reduzir ali as atividades do dia a dia que são manuais. E por último, e não menos importante, quando a gente olha para os nossos clientes, para o delivery, para a implantação dos nossos produtos no cliente, como também nós conseguiríamos ganhar eficiência dentro dessa linha. E são 4 pilares distintos, cada um com um tipo de solução e um tipo de necessidade. Por isso que a gente conseguiu aí ao longo desses 2 anos, com um trabalho intenso, muitos acertos e erros, né, Rodrigo? Voltando para dentro de casa para fazer algum ajuste, a gente conseguiu fechar 2024 com 82% do nosso time hoje sendo usuários de IA. Bacana. Então é um case bem bacana em relação a isso. Sim, e aproveitando o gancho que você acabou de falar, acertos e erros, né? Queria que vocês elaborassem um pouco mais sobre os aprendizados desse processo de letramento que vocês fizeram. Rangel, você comentou agora que vocês fizeram um trabalho que foi na diretoria, depois vocês foram ali no nível de gerência, sim, também separados em pilares, né? E vocês a partir do centro de inovação, né? Do centro de
de capacitação em IA, né? Então, conta pra gente, como é que foi esse processo, o que vocês descobriram ao longo dessa jornada, nesse processo de letramento da empresa como um todo, né? Acho que de cara todo mundo estava aprendendo, né? Tanto o parceiro quanto Big Techs, ninguém sabia exatamente o que, como funcionava, e acho que foi um processo de descoberta juntos. Acho que o letramento é importante desde o C-Level até as camadas intermediárias para que todos entendam o valor da AI. Outro aprendizado importante é onde eu vou colocar a AI, né? Eu criei a AI e como é que eu vou consumir esse AI? É no Teams, é no WhatsApp, é numa nova interface? Então, acho que foi uma série de descobertas e de aprendizados que a gente passou através dos cases. E acho que é interessante que nessa fase de experimentação a gente errou bastante, porque acho que um dos objetivos da inovação é o erro, eu aprendo, né? E depois escalo ali com meus erros, com os meus aprendizados. Então foi uma fase bem interessante aí de descobertas. Sim. Eu digo que o ano passado foi muito descoberta, né? E, Rangel, algum aprendizado específico? Acho que tiveram vários, né? O primeiro é não ter medo de errar. Acho que esse é o grande diferencial. Errar, ajustar, voltar, medir. Acho que começar a medir também foi algo que para a gente começou a trazer uma dimensão se estávamos ou não indo para o sentido correto, né? Um outro ponto importante também, que é a questão da alta liderança tomar para si como sendo agente de mudança. Eu acho que isso, a Topaz tem um DNA de inovação, mas se não tem na alta liderança acreditando, incentivando, estando presente, isso também demonstra que a empresa está buscando e aí os colaboradores acabam ganhando uma energia a mais, né? Além da formação, tem também a questão dos embaixadores. Eu acho que criar pessoas, líderes dentro de cada uma das áreas, que tem mais aptidão com o assunto para poder ser um disseminador, isso também trouxe um diferencial muito importante para a gente. E eu digo que a IA tem 3 fases, né? A primeira foi da descoberta, a segunda a experimentação e agora vem a questão da medição dos resultados, né? Então eu acho que você vai ganhando maturidade ao longo dessas diferentes fases para aí sim começar a partir, no nosso caso, do 3º ano já conseguir ganhar eficiência em níveis assim já mais plausíveis, né? Se eu pudesse adicionar um ponto também, acho que, não sei se você concorda, mas o dado, né? O dado é tão importante quanto a IA, porque se falou muito em IA e a gente viu que se a gente não tivesse uma plataforma sólida, um data lake, a gente não escalava, né? Então, aquela máxima de garbage in, garbage out. Então, se não tiver dado com qualidade, governança, não adianta eu trazer IA generativa ou a próxima geração de IA que nada disso vai adiantar. Sem dúvida. E aproveitando uma carona nisso que você falou, e outra coisa que você também falou, Rodrigo, a questão de onde aplicar o IA, né? Que você tem diferentes possibilidades. A gente teve mais de 320 cases inscritos esse ano na Sem Mais Inovadoras, e a gente perguntou para essas empresas também quais eram as principais barreiras da transformação digital dentro delas, né? E 36% dessas empresas disseram que a integração entre sistemas legados e novas tecnologias era um ponto crítico. E quando a gente fala IA, também fala nessa questão de dados, essa integração é fundamental, né? E ali as empresas têm vários sistemas legados que precisam estar atualizados, precisam estar organizados para poder garantir que essa tecnologia vai ser aplicada de uma forma eficiente, né? Como vocês lidaram com esses desafios, né? Como foi a questão de integração de sistemas legados com a inteligência artificial, principalmente essa nova inteligência artificial que a gente está falando, a generativa, né? Para poder garantir o impacto positivo para o negócio. Primeiro, a gente está tentando entender, assim, sistemas que tem AI embarcado, que talvez faça sentido usar lá e não preciso desenvolver fora, né? Ou modelos que a gente vai desenvolver. Desses que a gente vai desenvolver, eu acho que é importante, eu não sei, lá no AI Center a gente trouxe time de cloud, time de applications, time de segurança, então a gente trouxe todo mundo para avaliar em conjunto os cases, né? Então, desses cases a gente olha risco, olha integrações, olha potencial, e olhando para integrações, quem que precisa estar lá para fazer isso acontecer? Porque no final eu crio um modelo de IA generativa muito legal, mas como é que ele vai consumir essa informação, né? Então acho que vale esse trabalho em colaboração com outros times de tecnologia. No meu caso, é uma empresa mais de inovação, de concepção de produtos, né? E aí nós temos, como somos oriundos de várias aquisições, produtos em arquiteturas diferentes, linguagens de programação diferentes. Então, o que foi um diferencial? Foi a questão de definirmos
quais eram os objetivos? Queremos trabalhar na parte de automação de testes. Então, independente da plataforma, quais são as ferramentas que as pessoas, os times podem utilizar para a automatização de testes? Trabalhar na qualidade do código, idem. E também a questão de quando a gente está pensando nos nossos produtos, tem também muito a questão de que o cliente na ponta está precisando. Conversational Banking é hoje para LLM aí o que está talvez mais se despontando dentro de tecnologias para soluções financeiras, A parte também de chatbots, então você poder buscar, entender internamente como usa, automatizando os seus processos, gerando valor para dentro de casa, isso facilitou muito a nossa geração de valor para os nossos produtos, para os nossos clientes. Então isso também foi aí um laboratório importante. Como trabalhar internamente e aí aprender e aí depois levar isso para os produtos externos. Sim. E acho que a gente já encaminhando para o final, um último ponto aqui, Rangel, você comentou sobre as diferentes fases da IA, Aquela fase mais exploratória, hoje a gente está numa fase mais de provar valor, de produtizar, enfim. E desde o começo desse ano, na verdade desde o ano passado, mas com mais força no começo desse ano, a gente tem ouvido muito falar da IA de agentes, IA agêntica, que eu acho que é um nome horroroso, mas isso é uma outra conversa. Vocês têm explorado já a potencialidade de agentes de IA generativa? Como vocês veem essa próxima fronteira dessa tecnologia? Mesmo que não tiverem, o que vocês enxergam com potencial aí? Nós ainda não estamos como agente trabalhando na IA, mas eu vejo que há uma evolução a cada dia. Estávamos falando há pouco, Cada um acaba analisando hoje uma ferramenta e dificilmente nós três já avaliamos a mesma, porque a oferta está cada vez maior, E o que é o legal, porque todo mundo está pensando em IA. E isso eu acho que vai ajudar a transformar rapidamente também o mercado. E todo mundo vai começar em pouco tempo a sentir os benefícios da IA no seu dia a dia. Lá na Gerdau a gente já começa a olhar para agentes, Então, o entendimento de agente, você tem um assistente muito espertinho que entende o seu objetivo e toma ação para resolver, Então a gente tem olhado oportunidades e desenhando uma arquitetura como o Rangel colocou. Ninguém sabe ainda qual vai ser a arquitetura, como é que vai ser, mas desenhando os primeiros cases a gente entende que para produtividade e automação tem um ganho que é imensurável, principalmente no back office. E a gente pretende avançar bastante esse ano com os de agentes. Enquanto a gente desenhou uma plataforma que é um grande cérebro corporativo que vai ter toda a inteligência, todos os documentos, conteúdos, os agentes vão usar esse conteúdo para criar as automações para negócios. Sim. E eu conversei aqui com o Rodrigo Silveira, que é CDAIO da Gerdau, e também com o Rangel Grassadil, que é CTO da Topaz. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Rodrigo, Rafael, um prazer estar aqui dividindo isso com vocês. Joia. E continua acompanhando a nossa cobertura completa das 100 mais inovadoras de 2024 aqui no YouTube, também nas nossas redes sociais e lá no itforum.com.br. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.